Ótimo. Por favor, abram a Bíblia de vocês em Marcos, capítulo 9. Nós leremos hoje do 2 ao 13. É um texto muito conhecido, como eu costumo dizer para vocês. Nós estamos diante de um texto que é bastante conhecido, de uma palavra que talvez vocês só tenham ouvido na Bíblia. Ou alguém aqui já ouviu fora do contexto de igreja? Alguém já ouviu a palavra transfiguração alguma vez? É muito difícil, né? Ouvir fora do contexto bíblico. E hoje nós estamos diante do texto em que acontece a transfiguração. Talvez algumas pessoas já estejam familiarizadas e talvez alguém esteja pensando, meu Deus, que trem que é esse, né? Então a gente vai entender, na verdade, não só o que é, mas o porquê que aconteceu e o que Deus tem para nós através desse texto. Então eu peço a atenção de vocês. Geralmente os trechos são curtos. Esse não é tão curto, mas também não é um trecho longo. Marcos 9, nós leremos a partir do versículo 2. Diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro do mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Na sequência, acho que eu tinha falado para vocês até o 9, né? Mas nós veremos até o 13. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. E lhe perguntaram: por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado como desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Gente, nós voltaremos algumas vezes ao texto. Nós estamos diante de um trecho que tem bastante coisa para a gente refletir. Então eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque nós vamos passar por vários pontos e vamos chegar, se Deus quiser, né? Deus assim permitir, em lugares que a gente vai olhar e vai falar: puxa, tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com o que eu tenho vivido. Nós estamos diante, precisamos relembrar, nós estamos acompanhando Jesus em seu ministério. Estamos no 9º capítulo de Marcos, que são 16 ou 18, se eu não me engano. 16, né? Então nós estamos no 9º capítulo de Marcos, passamos da metade e o ministério de Jesus já está avançando. Aqui agora, nós vamos pensar o que a transfiguração tem a ver conosco. O que Deus tinha para nós, o que Deus tinha ao usar Marcos, usar Lucas, para escrever esse texto sobre a transfiguração. Então, o que tinha para a igreja através desse texto? Jesus foi reconhecido como Cristo, a gente já viu, Pedro reconheceu Jesus como Cristo, lembram? Aí depois que Pedro reconheceu Jesus como Cristo, Jesus falou: o fato de eu ser o Cristo, isso quer dizer que eu vou ter que passar por uma série de coisas, morrer, ser crucificado. Nós vimos na semana passada, e Pedro repreende Jesus. Pedro fala: não, Jesus, não precisa ser assim. Pedro chama Jesus de canto para repreender Jesus. Então, a gente sai dessa mudança, onde Pedro reconhece Jesus, repreende Jesus, e agora eles estão diante de uma das maiores demonstrações do poder de Jesus, na verdade do esplendor da glória de Jesus, ainda em vida. Tem um autor chamado Warren Wiersbe, nome diferente, né?
que ele, na verdade, ele foi um pastor que ele pregou a Bíblia inteira. A Bíblia inteira. Nós estamos fazendo em Marcos, ele fez a Bíblia toda e ele transcreveu isso. Então viraram comentários bíblicos. E quando ele vai falar sobre esse texto, ele fala que foi a maior conferência bíblica da história. Uma conferência de 3 pessoas, mas foi, sem sombra de dúvidas, a maior. Ou vocês acham que tem alguma conferência que vai ser maior do que Jesus, Moisés e Elias conversando? É uma baita conferência bíblica, gente. Talvez o concílio de Atos, né, onde se reúnem Paulo e os outros apóstolos, talvez seja também um baita evento, mas uma conferência bíblica é interessante, esse termo que ele usou. No versículo 2 e no versículo 3, a gente vê que passaram 6 dias dos acontecidos desse diálogo de Jesus com Pedro e os discípulos. Depois de 6 dias, diz que Jesus levou Pedro, Tiago e João junto com eles, né? Gente, eu com criança em casa é inevitável ver Pedro, Tiago e João em sequência e já pensar no barquinho, não sei vocês, mas a famosa música de Pedro, Tiago e João no barquinho. Jesus chama Pedro, Tiago e João para subir com ele no monte. Parece aquela coisa de Jesus falando, ó, vem cá que eu tenho um negócio para mostrar para vocês. Porque Jesus chamou os 3 mais próximos e subiram. Quando chega lá, acontece a tal transfiguração. Transfiguração, na sua versão, Gabi, está com a sua Bíblia? A sua versão também está transfiguração ou está outro termo? Transfiguração também? Ah, tá. Porque eu achei que talvez na sua tivesse diferente, por ser a mais moderna, né? A NTLH. Gente, transfiguração é a mesma ideia de transformação. Então tinha ali uma transformação. Jesus não estava como ele era, geralmente. Da mesma forma que os homens de Deus, ao aparecerem, estavam de maneira também diferente. Mas o texto fala que Jesus estava brilhando, as roupas de Jesus brilhavam, como nenhum lavadeira, ninguém seria capaz de fazer. E se a gente for ler o relato de Mateus e de Lucas, fala que a face de Jesus brilhava. Então, gente, o que é essa transformação? É já um traço de Jesus com a sua glória, com o seu resplendor. É uma breve demonstração do que seria Jesus após a ressurreição. Moisés, quando subiu ao monte e teve um bom tempo com Deus lá, aconteceu o seguinte, que Moisés desceu e o rosto de Moisés brilhava tanto que ele teve que usar um véu. Porque o fato dele ter tido tanto contato com a glória de Deus que ele teve que usar um véu para poder tornar as coisas mais visíveis, né? Jesus teve uma experiência agora similar. Jesus estava resplandecendo, é isso que o texto diz. Então essa transformação, ela é visual, não é uma questão só de, não, é da cabeça de Pedro. Não, Jesus estava diferente. E quando eles chegam, eles se encontram, se deparam com isso, eles ficam meio sem saber, né? A gente percebe e a gente vai entrar um pouquinho mais sobre isso. Então aqui Jesus revela um pouco da glória dele, assim como Deus já tinha revelado um pouco da glória dele em Moisés, né? No versículo 4, diz assim, e apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Por que Elias e Moisés, gente? Muita gente fica especulando por quê. Seria porque eles foram os libertadores, né? Moisés foi quem libertou o povo da escravidão do Egito, ele que conduziu o povo. Elias libertou o povo daquele período ali em que Baal estava cada vez mais crescendo, os profetas de Baal eram muitos, e eu não sei quantos de vocês se lembram, que Elias desafia os profetas de Baal. Aí depois, gente, esqueci o nome da mulher lá que queria matar Elias. Sabe, Gabi, alguém? Gente do céu, me fugiu o nome dela. E aí depois ele passa a ser perseguido por Jezabel, gente. Jezabel. Ele passa a ser perseguido por Jezabel e acontece uma série de coisas, mas Elias é tratado também como um libertador. Mas, gente, só os dois foram libertador na Bíblia? Não. Josué foi libertador. A gente vê vários juízes sendo libertador, então é difícil a gente falar, é por causa disso. É porque eles eram os nomes mais importantes do Antigo Testamento? Será, gente? Será que Davi também não foi um baita nome, não teve uma importância muito significativa? Então teriam muitos motivos para a gente especular. E o pessoal vai longe em especular. Vocês sabem que as pessoas são boas em especular as coisas, né? Então tem muitos motivos que as pessoas levantam. Inclusive,
Moisés e Elias são sempre citados, não sei se você percebeu. Tem hora que eles falam, quem que é esse Jesus? Dizem que ele pode ser um profeta, dizem que ele pode ser Elias. E o pessoal está o tempo inteiro relacionando Elias e Moisés em algum momento. Duas coisas principalmente. O ser humano é cheio das suas curiosidades e nós somos, por natureza, meio místico. O que eu quero dizer? A gente gosta do espiritual, do que a gente não vê. E aí, Moisés não foi sepultado. A Bíblia é muito clara. Deus fala para Moisés, Moisés, olha aí toda a terra e agora você vai morrer. E Moisés não foi sepultado. Aí lá no Novo Testamento, no livro de Judas, a gente vai ver que Miguel veio e levou o corpo de Satanás. Eu ia falar de Satanás, é porque Satanás quis tomar o corpo de Moisés. Está no livro de Judas, só vocês lerem. Judas, o irmão de Jesus, tá? Não é Judas o Iscariotes. Então, exatamente. Então, ali, a gente vê o momento em que tem essa tensão e o corpo de Moisés é levado por Miguel. Então, o fato de Moisés não ter tido um sepultamento, ficava muita gente, ele vai voltar, a gente não viu ele ser enterrado. E Elias, que Deus tomou Elias para si. Elias não morreu. É um dos dois casos da Bíblia que não morreu, Elias e Enoque. Deus simplesmente tomou ele para si. Então, o pessoal falou, esses dois não foram sepultados, eles vão voltar em algum momento. Então, toda hora eles ficam falando de Elias e de Moisés. Mas, além de toda essa curiosidade que envolvia os dois nomes, a gente tem algo que eu acho que faz muito sentido, que vale a gente pensar. A gente tem, na figura dessas duas pessoas, a lei e os profetas. Vocês já devem ter visto Jesus falando, a lei e os profetas diziam a meu respeito. O que é a lei? A lei foi justamente os ensinos que Deus passou através de Moisés, a começar pelos 10 mandamentos. Depois a gente vai vendo no livro de Levítico uma série de leis e a gente vai vendo nos primeiros livros da Bíblia, Deus estabelecendo a sua lei. Então Moisés foi quem foi usado para estabelecer essa lei. E Elias foi quem, em certa medida, inaugurou o ministério profético, né? Em certa medida, porque a gente já via os profetas do rei, como aconteceu com Samuel, como a gente já tinha visto em alguns outros casos, com Natã. Elias começa um ministério que é mais exterior, por assim dizer. Não é muito voltado para um rei, um juiz. Ele avança o sinal nesse sentido. E Elias se torna um nome dos profetas, um dos mais significativos. Então a gente tem aqui quem falou sobre o que Deus faria e quem falou o que Deus queria que fizesse. Entendeu? A gente tem os profetas e a gente tem a lei. Então, quando a gente está diante das duas figuras aqui, que Malaquias também vai citar os dois em sequência, é como se, não só a gente, mas Pedro, Tiago e João estivessem vendo a própria palavra falando, esse é o Filho de Deus. Porque tudo que foi escrito, que foi o que representava a lei e os profetas, estava ali diante de Jesus, reconhecendo Jesus como quem ele era. E é interessante, gente, que eu não sei quantos de vocês se lembram, mas a gente passou por um texto que os fariseus chegam para Jesus e falam, Jesus, dei-nos um sinal dos céus para que creiamos que és o Filho de Deus. E Jesus fala o que para eles? Fala, vocês não verão, mas nenhum sinal. Não verão, a não ser o sinal de Jonas. E aqui a gente vê, na verdade, Jesus dá para os discípulos um sinal que era exatamente o que os fariseus queriam. Porque Jesus já tinha curado cego, já tinha curado gente, já tinha expulsado demônio, já tinha curado surdo, já tinha curado uma série de coisas. Mas eles queriam um sinal que não fosse só de cura, de toque, eles queriam um sinal nos céus. E aí imagina, se os fariseus tivessem visto Jesus com Moisés e com Elias, não era o sinal que eles queriam? Mas por que Jesus não deu o sinal para eles e deu para os discípulos? Jesus tem uma maneira de agir que muitas vezes a gente não entende. Que, inclusive, aqui, eu acho que se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vai perceber que Jesus reserva algumas coisas para aqueles que andam mais perto dele. Porque Jesus já tinha revelado muitas coisas. E ele não se colocou em xeque quando quiseram falar. Porque os fariseus pediram para Jesus revelar para que eles pudessem crer em Jesus. Lembra que eu falei para vocês? É como se fosse assim, o entrevistado procurando um emprego e o entrevistado fala para o entrevistador, fala, resolve esse trabalho aqui para eu ver se você é um bom trabalhador. Não faz sentido. E os fariseus queriam que Jesus se provasse. Então é como se fosse, Jesus, eu vou ficar aqui, né?
Você faz aí o seu show e aí eu decido se eu viro a cadeira para você, né? Igual The Voice. Jesus tinha que convencê-los. E Jesus falou, eu não vou convencê-los. Não vou. Os sinais já foram dados, eu não vou dar mais nenhum sinal para vocês. Agora, para aqueles que creram, olha o tamanho do sinal que Jesus deu. Então, Jesus reservou algumas coisas para aqueles mais íntimos deles. Então, às vezes a gente não entende muita coisa que Jesus faz, mas Jesus não faz nada sem porquê, né? No versículo 5 e 6 diz assim, então Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados. Gente, aqui a gente está vendo ele pode ter pensado, Pedro, porque vale a gente lembrar que os discípulos de Jesus, eles já eram conhecedores do Antigo Testamento, né? Eles eram todos judeus, então eles eram conhecedores. Então Pedro pode ter pensado assim, bom, no deserto eles tinham o tabernáculo, eles tinham um lugar tanto para cultuar a Deus, como tinha toda uma estrutura. E, inclusive, gente, havia a expectativa de que Jesus viria e ele iria tabernacular-se, ou seja, ele iria habitar entre nós. E João, quando vai falar da vinda de Jesus, usa essa expressão. É que nas nossas traduções não coloca, porque a gente não usa a palavra tabernacular, né? Mas ele veio e habitou entre nós. É a palavra tabernacular. Então Pedro tinha isso, muito provavelmente, tipo, precisamos fazer um tabernáculo para eles, para os 3 habitar entre nós. Só que o texto fala que ele não sabia o que dizer, né? Então por isso que ele disse. E eu quero pensar um pouquinho com vocês sobre essa questão. Nessa semana eu até mandei o devocional, não sei quantos de vocês viram, falando um pouco sobre a gente saber a hora certa de falar. Gente, se você não sabe o que falar, se você está apavorado, você não precisa se obrigar a ter que falar alguma coisa. Pedro, a verdade é que ele nessa de não saber o que falar, ele falou alguma coisa, não foi nada ofensivo, mas parece que foi ele que cortou o clima, não parece? Ele fala e aí a nuvem vem, dá uma palavra e acaba a todo momento. Então, muitas vezes, o nosso anseio por falar demais acaba atrapalhando as coisas. Provérbios fala muito sobre isso e aqui a gente está vendo Pedro com a sua impulsividade colocando, né, a carroça à frente dos bois. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque isso, na verdade, vai nos livrar de muitos problemas, gente. Saber a hora de falar e a hora de se calar. E a Bíblia fala disso, inclusive, na nossa relação com Deus. Eclesiastes fala que é melhor você não fazer nenhum voto com Deus do que você fazer e não cumprir. Então, às vezes, a gente, nesse jeito precipitado, está passando por algum apuro, sabe? E fala alguma coisa, fala, Senhor, se o Senhor me livrar disso, eu nunca mais vou fazer tal coisa. Aí passa 24 horas e está lá você fazendo exatamente o que você falou que não ia fazer. Então, a Bíblia é muito clara com relação aos votos. É melhor que você não faça do que fazer e não cumprir. A gente já viu testemunhos assim, né, de gente que fez alguns votos marcantes e que de fato mudaram a vida. Não sei quantos de vocês lembram quando a gente viu a Reforma Protestante e Lutero, que foi um grande personagem que mudou a história da igreja, por assim dizer. Lutero estava atravessando uma grande tempestade, né, com raios e uma série de coisas, e ele achou que dali ele não ia passar não, que ele não ia chegar em casa. E ele falou para Deus, ele falou, Senhor, se o Senhor me salvar, se eu chegar em casa, eu vou te servir no ministério integralmente. E aí depois disso Lutero se tornou padre. E aí depois ele como padre dentro da igreja foi quando ele reformou tudo. Então a gente vê, na verdade ele não reformou tudo, né? Ele deu o pontapé inicial. Mas a gente vê algumas promessas alguns votos que levados a sério geraram grandes acontecimentos, né? Avançando um pouquinho mais, gente, diz assim, o 7 e 8. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu. E dela saiu uma voz que disse, este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Então, aqui fica bem claro o seguinte, a mensagem foi para quem? A voz veio e falou, pode colocar de novo, Biro, por favor? A voz veio e falou, ouçam-no, ouçam-no. Para quem que ele está falando? Para os discípulos. Ah lá, o 7. Ouçam-no, ouçam-no. Gente, talvez você pense que a transfiguração ali girasse em torno de uma série de outras coisas. Era uma troca de informação entre Jesus e Moisés. Mas, na verdade, o texto é muito claro de que
tinha um propósito e uma mensagem para os discípulos. Esse é o meu filho, ouçam-no. Gente, a verdade é que, independente das experiências espirituais que a gente tem, das coisas mirabolantes que a gente vê, a mensagem que Deus sempre tem para nós é: esse é o meu filho, ouçam-no. Quando você tem uma cura, que você tem orado tanto, lembre-se que quem fez isso é o Filho de Deus. Ouçam-no. Quando você tem buscado uma série de coisas, não importa a experiência que você tem tido com Deus, a mensagem de Deus é a mesma. Ouçam-no. Esse é o meu filho. Então a gente precisa olhar para quem é o agente principal de tudo isso, que é Jesus. E essa revelação era uma mensagem dada aos discípulos. Então, como eu falei para vocês, certamente deve ter passado um filme na cabeça dos discípulos, de puxa, há uma semana, um pouquinho mais, tinha gente pedindo um sinal, e agora olha o que a gente está vendo. E outra coisa, deve ter passado também, né? Isso, quando eu falo deve, é porque o texto bíblico não fala, é a gente, né, viajando aqui, né? Mas provavelmente, exatamente, teoria, Pedro deveria ter pensado, puxa, há 6 dias atrás, eu estava chamando Jesus e falando: Jesus, não precisa ser assim, né? Dá para fazer de outra forma. E na verdade agora ele está vendo Jesus conversando com Elias e com Moisés, Jesus brilhando e Deus falando: ouçam-no, esse é meu filho. Pedro devia ficar coçando a cabeça e falando: meu Deus, como que eu quis? Eu quis corrigir o Filho de Deus, entendeu? Então por isso que eu falo que possivelmente, né, teria passado um filme. Porque, gente, ele está diante de uma revelação grandiosa da glória de Deus, grandiosa. E aí, a nuvem vem e os dois se foram, Elias e Moisés. E Jesus é quem permanece. Gente, eu falo isso para vocês com muito amor, que muitas vezes as pessoas que são mais afeiçoadas a algumas personalidades da Bíblia, né, às vezes têm dificuldade de lidar com isso, né, e quando eu falo afeiçoados eu estou sendo bem sutil, mas a verdade é que Moisés, Elias, Davi, Ana, Ruth, Maria, Paulo, Pedro, todos fizeram grandes coisas, foram muito usados por Deus, mas eles passaram, igual aqui na Transfiguração. Elias e Moisés foram embora, todos esses morreram e passaram. E o que ficou? Jesus. Jesus é quem permanece sempre. Todos esses personagens bíblicos são importantes para nós, mas eles não permanecem para sempre. Não permanecem aqui. Hoje eles não têm nenhum poder sobre as nossas vidas, a não ser o poder que eles deixaram através da palavra de Deus, o legado que eles deixaram. Mas quem permanece é Jesus. E, gente, na nossa vida, a gente precisa ter isso em mente. Às vezes a gente tem um grande respeito por muitas pessoas. A gente estava falando agora há pouco sobre pastores e as diferenças. Os pastores passam nas suas vidas. Os pastores passam nas nossas vidas. Hoje mesmo eu estava compartilhando com a Jéssica que eu sonhei com um pastor que passou pela minha vida. Que passou e creio eu que pela graça de Deus hoje descansa eternamente. Hoje está com o Senhor eternamente, na verdade. Que morreu há 1 ano e meio mais ou menos e eu sonhei com ele. Ele passou pela minha vida, foi um grande homem. Mas quem permanece para sempre na nossa vida? Jesus. Então, eles tiveram uma grande manifestação. A manifestação passou. Elias sumiu, Moisés sumiu. E Jesus desceu o monte com eles, gente. E a mesma coisa acontece conosco. Às vezes, a gente passa por umas coisas que os nossos amigos somem. Que os familiares, que às vezes a gente fala, puxa vida, nessa hora que eu esperava que a família ia alicerçar, também somem. Às vezes você passa por coisa que todo mundo some. Mas Jesus está ali com você. E é Ele quem desce o monte com você. É Ele quem vai para a sua entrevista junto com você. É Ele quem vai com você para a hora que você precisa confrontar, às vezes até mesmo o seu cônjuge. É Jesus que permanece sempre. A gente precisa ter isso no nosso coração. E ainda, pensando um pouco mais sobre isso, né, sobre esse texto, já caminhando já para a parte posterior do texto, versículo 9 e 10 diz assim: enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Gente, sabe quando você acaba de testemunhar uma coisa grandiosa, e você está doido para contar para todo mundo, e depois alguém chega para você e fala, Lohane, não fala para ninguém não. Você fica tipo, puxa vida, gente, eu nunca mais acho que vou ver um negócio desse de novo, e eu não posso falar para ninguém. Então, o que Jesus fala para eles é um pedido meio difícil, né?
Só que percebam, a gente já viu Jesus falar isso várias vezes, pedir segredo. E agora é a última vez no Evangelho de Marcos que Jesus pede segredo. Porque cada vez mais Jesus se mostra como quem ele é, como Filho de Deus, e fica cada vez mais evidente as coisas. Mas é interessante, Jesus pede para eles silêncio, só que isso não preocupa muito eles. O que começa a gerar discussão para eles é o motivo do pedido de silêncio. A gente vai pensar um pouquinho mais sobre isso. Então, aqui Jesus deu uma antecipação da ressurreição, né? Da eternidade, da glória de Jesus. E aí isso só vai fazer sentido mesmo depois da ressurreição. E por isso que Jesus começa a falar de ressurreição. É a terceira vez que Jesus fala para os discípulos de ressurreição. Mas o que o texto diz? Fica claro para nós que eles ainda tinham muitas dúvidas, muitas questões sobre isso. Eles guardaram o assunto para si, conseguiram guardar. Mas eles discutiam muito sobre o que significaria ressuscitar dos mortos. Gente, o que intrigou eles era essa questão de ressurreição. E a gente precisa ser um pouco honesto. Jesus falou 3 vezes para eles. Mas eles não estavam tão acostumados com esse negócio de ressurreição. Mas ainda assim, tinha alguns sinais para eles acreditarem, né? Mas eles não estavam tão acostumados. Agora eu quero pensar com vocês sobre a questão da fé. Eles já tinham visto Jesus ressuscitar gente. Lembra da filha de Jairo, que Jesus ressuscitou? Eles viram Jesus fazer isso. Mas ainda assim, o tema ressurreição era estranho para eles. Agora, gente, lembra de Abraão? Que Deus fala para Abraão, Abraão, eu vou te dar um filho, o filho da promessa, o filho da mulher que é estéril, e através desse filho, você vai ser pai de multidões. Esse filho é Isaac. Isaac nasce, Isaac já está numa fase ali, provavelmente, da infância para a pré-adolescência, né? Porque ele já é capaz até de carregar lenha, de subir com o pai, conversar, tudo normal. E aí, nessa fase ali, Deus fala para Abraão, Abraão, eu quero que você me ofereça o seu filho em sacrifício. Um pedido estranho, porque Deus nunca pediu, né? Embora seja o começo da Bíblia, mais adiante a gente vai ver Deus falando que ele não se agrada de sacrifício humano. Deus não tem esse tipo de postura. Mas Deus pediu para Abraão muito antes da lei. E Abraão vai com Isaac para oferecê-lo em sacrifício. E ele fala, Isaac, vamos sacrificar. E está subindo ele, Isaac, com a lenha, tudo, e tem aquele momento constrangedor que Isaac fala, Senhor, pai, cadê o cordeiro? Deve ter sido um momento bem constrangedor. E aí, o que Abraão responde? Deus proverá. Hebreus capítulo 11, quando vai falar dos heróis da fé, fala que Abraão subiu o monte crendo que Deus era capaz de ressuscitar Isaac. Gente, quem que Abraão viu ressuscitar? Não teve nenhum caso antes. De onde que veio essa fé de Abraão? Então a gente vê o tamanho da fé de Abraão, uma fé que é extraordinária, cria em algo que ele nunca viu. E a gente vê os discípulos que já viram a filha de Jairo ser ressuscitada, estão vendo Jesus falando, mas ainda é muito confuso para eles. E talvez vocês pensem assim, puxa, mas os discípulos são lentos. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá nessa questão da ressurreição. Mas uma coisa interessante, eles tinham a fé confusa, tinha hora que faltava fé, tinha hora que eles faziam muito barulho nas coisas deles, mas uma coisa interessante, eles não deixavam de seguir Jesus. Pode prestar atenção, eles não entenderam o que Jesus estava falando, eles já tinham questionado Jesus, mas eles não deixaram de seguir Jesus. Então, a gente deve olhar para os discípulos e para esse período de aprendizado com bons olhos e com símbolo de perseverança. Mesmo quando nem tudo fazia sentido, eles estavam onde? Perto de Jesus. E agora a gente vai para os últimos versículos, 11 e 13, que diz assim, e lhe perguntaram, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Biro, você pode abrir aí, por favor, Malaquias 4, para colocar aqui para a gente ler junto? Malaquias 4. Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Quero ler com vocês, gente, para a gente perceber uma sutileza. Olha o que fala. Vejam, o profeta Malaquias falando, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Versículo 6. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos seus filhos para os dos seus pais.
Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Gente, o que está falando? Que ele viria e ele... Você coloca de novo o começo do 6? E ele arrumaria, converteria o coração dos filhos, aos pais, e teria, olha lá, ó, que os seus pais voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Pode deixar aqui, Biro. Só que o que a gente leu aqui, os mestres da lei diziam que é necessário que Elias venha primeiro. Para quê? Ele está falando aqui, Jesus respondeu, de fato Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Então está escrito que é necessário que o filho do homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo. Gente, na verdade, não está falando exatamente que ele ia restaurar todas as coisas, mas que ele ia, fazer com que o coração dos pais voltassem para os seus filhos e arrumar mais ou menos a casa. O pessoal dá sempre uma aumentada nas coisas, né? E aqui Jesus, ao responder isso, Jesus fala sobre o fato de que Elias veio primeiro, né? E aí ele concorda, ele fala sim, de fato ele veio primeiro. Quem que foi o Elias que veio? Alguém se lembra? O próprio João Batista, que muitas vezes é chamado de Elias, ele fala que ele não é o Elias, não era a mesma pessoa do Elias, não se trata, em hipótese alguma, de uma reencarnação, né? Ele deixa isso muito bem claro, mas ele veio cumprir o ministério de Elias. Elias era uma figura enigmática, gente. Elias vivia também mais isolado, com roupas estranhas, era o tipo de gente que não estava muito preocupado com a própria estética. Ele estava muito mais preocupado com outras coisas. E Elias tinha as suas particularidades, e João também. João vivia no deserto, lembram? João vivia no deserto, João usava um cinto de couro, uma roupa que era considerada estranha, e João comia até gafanhotos, se lembram? Muita gente discute, esse gafanhoto era mesmo gafanhoto literal ou era algum tipo de comida? Ao que tudo indica, era gafanhoto mesmo, né? Inclusive, se a gente for olhar na lei, tinha as espécies de gafanhotos que eram permitidos ser comidos, né? Então, o que Jesus fala é, ele veio, mas o que aconteceu com ele? Fizeram com ele tudo o que queriam. Olha o que Jesus está falando, veio o mensageiro, o Elias. Quando ele veio, o que fizeram com ele? Prenderam ele e decapitaram ele. A gente já viu isso. Foi isso que foi feito com aquele que prepara o caminho para Deus, para Jesus. E o que Jesus está apontando é, se fizeram isso com aquele que veio para trazer a mensagem, as coisas não serão muito diferentes comigo. Por isso que ele está falando de ressurreição. Enquanto que para eles era, se Elias vier e restaurar tudo, não vai precisar ninguém morrer, porque ele restaurou tudo. Então Elias vem, arruma a casa e o Messias só assume o reinado. Então eles tinham esse pensamento muito claro e aqui a gente vê Jesus mostrando para eles que na verdade as coisas não eram bem assim, né? Que o Elias veio com uma mensagem desafiadora. Qual que era a mensagem de João? Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. João foi o primeiro a chamar algumas pessoas de raça de víboras. Arrependam-se, raça de víboras. É uma mensagem dura, confrontadora. E Jesus coloca ele como o Elias, né? Então, avançando sobre tudo isso, eu quero pensar com vocês, para a gente concluir, um pouco mais sobre a nossa relação com Deus e com tudo isso que nós temos visto. Um ponto que eu já chamei a atenção, e a gente vai pensar apenas em 2 pontos, foi os discípulos, os mais próximos de Jesus, viram coisa que ninguém viu, ninguém. E que se outras pessoas contassem, soariam como loucura. Então, gente, a gente precisa ter cuidado para julgar as experiências que as pessoas têm com Deus. Nós não sabemos. Se essas experiências não forem coisas contrárias à palavra de Deus, se elas forem contrárias à palavra de Deus, aí sim nós precisamos julgar e falar, opa, peraí, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Mas nós não podemos julgar a experiência que a pessoa tem com Deus, porque a verdade é que Deus reserva algumas coisas para as pessoas mais íntimas dele. E talvez você pense assim, puxa, isso quer dizer que Deus tem favorito? Gente, não necessariamente. Muito provavelmente as pessoas mais íntimas de você conhecem melhor você, veem coisas que outras pessoas não veem. Então, muito provavelmente, o fato de conviver, vamos supor, o fato de conviver com a Rejane faça com que a gente saiba coisas sobre a Rejane que outras pessoas não saibam, porque a gente convive. E o fato de conviverem com Jesus, de terem maior intimidade com Jesus, fez com que os discípulos vissem muitas coisas, mas fez com que Pedro, Tiago e João vissem coisas ainda maiores.
Então Deus reserva, sim, experiências para aqueles que andam mais perto dele. E isso não é, em hipótese alguma, sinal de que Deus tem os seus preferidos. Não. Deus se permite revelar por quem está mais próximo dele. Quanto mais próximo, mais a gente vê da parte de Deus. Então, a gente precisa desfazer daquela postura de que, Senhor, me dê um sinal para que eu creia. Me dê um sinal para me convencer. E, na verdade, caminhar com o Senhor e desfrutando dos sinais que Ele nos dá. Então, por isso que, às vezes, para você soa tão absurdo alguém falar, eu estava orando e eu tive a certeza de que Deus me direcionou. E, às vezes, para você soa tão absurdo porque você nunca teve essa experiência. Mas você também nunca ora. Como que você vai ter essa experiência? Você vai querer o quê? Ou a pessoa pega e fala, vê uma pessoa falando, Deus falou comigo através da Bíblia. E você fala, nunca falou comigo. Tá, quando foi a última vez que você abriu a Bíblia? Foi em novembro do ano passado. Gente, você quer que Deus venha, que venha um anjo, abra a Bíblia na sua frente e leia para você, inclusive, a Bíblia? Então, é óbvio que à medida que você tem mais contato, você vai ter mais experiências, né, com Deus. Isso é óbvio. E o segundo ponto que eu quero pensar mais com vocês, e é o último, a gente olha para os discípulos e fala, mas gente, Jesus falou 3 vezes de ressurreição. Como que eles ainda não estavam entendendo? E o que eu pergunto para cada um de vocês hoje, e a pergunta que eu me fiz, nós entendemos o porquê da ressurreição? Nós já entendemos a ressurreição? Nós ouvimos tanto sobre a ressurreição, nós ouvimos toda a ceia sobre a ressurreição, mas vocês entendem de fato o porquê que Cristo precisou morrer e ressuscitar? Qual foi o efeito da ressurreição? Às vezes a gente está igual aos discípulos, sem saber exatamente o que Jesus quis dizer sobre a ressurreição. Às vezes a gente acha que a ressurreição foi só uma coisa que aconteceu 2000 anos atrás e não tem nenhum efeito na nossa vida hoje. Mas a verdade é que a ressurreição, ela é o divisor de águas, ela tem todos os efeitos na nossa vida hoje. É por causa da ressurreição que a gente se reúne aqui dominicalmente. É por causa da ressurreição que a gente acredita que Jesus vai voltar. E mais, é por causa da ressurreição que nós somos salvos. E aí a grande pergunta, nós desfrutamos do benefício da ressurreição? Nós temos experimentado de fato do que é a ressurreição? Então a gente precisa pensar o seguinte, o porquê que Jesus ressuscitou? Porque Deus criou o homem para se relacionar com ele. Gente, Deus não precisava de nós. Deus já era autossuficiente. Deus já tinha o próprio Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, já existindo, altamente suficientes. Deus nos criou justamente para compartilhar do amor dele conosco. Deus nos criou. Nós viramos as costas para Deus. Você pode falar, mas eu não comi do fruto do pecado. Não foi eu, foi Eva, foi Adão. Mas a verdade é que, olha para a sua semana e me fala se você não pecou. Me fala se você não comeu do fruto do pecado. Então nós viramos as costas para Deus. Deus nos criou e nós viramos as costas para Deus. E aí, depois disso, a única forma de corrigir isso, esse fato de termos virado as costas para Deus, foi o próprio Cristo vindo. E Cristo falou, não, Senhor, o Senhor os criou, né? E eles viraram as costas. O Senhor tem todos os motivos para julgá-lo, mas Deus, junto com Jesus Cristo, tomou a decisão de que Cristo viria. Porque a Bíblia fala que Cristo veio, foi crucificado antes da fundação do mundo. O próprio Deus e Jesus já tinham arquitetado tudo isso, já tinham aceitado o preço que seria. E Jesus veio e pagou esse preço. E o fato de Jesus ter pago esse preço foi para quê? Para que nós pudéssemos de novo ter comunhão com Deus. Então Jesus veio, morreu e ressuscitou, como nós já sabemos, mas essa ressurreição só tem sentido na nossa vida se ela nos reconectou com Deus. Se nós permanecemos distantes de Deus, amarrados ao pecado, nós permanecemos caminhando para um julgamento eterno, nós não reconhecemos a ressurreição. Nós estamos mais perdidos que os discípulos, porque a ressurreição não teve efeito para nós. A ressurreição veio para que nós tivéssemos esse relacionamento com Deus. E às vezes muita gente pensa o seguinte, fala, mas eu faço as coisas certas da minha vida. Eu faço certo, eu não prejudico ninguém, eu não mato, eu não roubo, eu não prejudico ninguém. E aí fala, por causa disso, acha que está tudo resolvido entre ela e Deus. E imagina o seguinte, vamos pegar aqui a Rejane, que é a mãe, o Zuriel está com 13, né, Rejane? Imagina o seguinte, que a Rejane pega, ensina tudo para o Zuriel. Zuriel, o certo e o errado é isso, isso e isso. A Rejane faz todo o sacrifício dela para dar o melhor para o Zuriel. Quando o Zuriel vai para a faculdade, a Rejane faz o melhor possível para pagar as coisas para ele ir à faculdade, tudo certo.
E depois que o Zuriel vai para a faculdade, ele nunca mais fale com a Rejane. Deus me livre, né, Rejane? É só um exemplo. Nunca mais fale com a Rejane. E aí, ele, depois disso, algumas pessoas falam, mas puxa, Zuriel, olha tudo que a sua mãe fez por você, e você não fala mais com sua mãe, você não tem mais relacionamento? Ele, não, mas eu cumpro tudo que ela me ensinou. Eu faço tudo que ela me ensinou. Vocês acham que é um relacionamento satisfatório de mãe e filho? Você ficaria contente, Rejane? Dele obedecer tudo, mas ele não tem mais nenhum contato contigo? Quando a gente fala, eu não mato, eu não roubo, é exatamente isso. A gente está falando, não, eu até faço o que Deus falou. Mas só que a gente não se relaciona com Deus. E a ressurreição foi justamente para quê? Para resolver esse problema. Então, a gente precisa se perguntar constantemente, eu entendi a ressurreição? Eu entendi os efeitos que ela tem sobre a minha vida? Porque ela veio para que eu me voltasse para Deus. Então ela vem para resolver o problema, não só da condenação eterna, mas o problema do afastamento eterno que havia entre nós e Deus. Então se a gente, por isso que o apóstolo Paulo falou um monte de coisa, mas ele fala o seguinte, se nós não cremos na ressurreição, a nossa fé é vã. Então a ressurreição é o que é de central para a nossa fé. E muitas vezes a gente ainda está confuso como os discípulos. Gente, todos os milagres de Jesus, tudo que Jesus fez, apontava para a eternidade. Toda a cura que Jesus fazia, ela resolvia o problema de agora? Resolvia. Mas quantas vezes a gente não viu Jesus falar? A pessoa é curada e Jesus fala, a tua fé te salvou. Ele não está falando necessariamente de cura física. Às vezes, a cura física é um bônus, mas o que Jesus quer fazer é nos salvar. E a mensagem da ressurreição é isso. A transfiguração era um pedaço da glória de Jesus sendo mostrado. Para quê? Para nos salvar. Então, nós precisamos parar e pensar sobre os efeitos da ressurreição na nossa vida. Nós estamos diante de Jesus falando pela terceira vez aos discípulos, mas para nós que estamos aqui, pela 100ª vez Jesus está falando da ressurreição. E a pergunta que eu quero que você faça a si mesmo é, eu tenho desfrutado dos efeitos da ressurreição? Então agora eu vou ficar em silêncio para que vocês orem, falem com Deus e depois eu interromperei o silêncio orando junto com vocês.